Estamos de volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, entrevistando a doutora Paula Lajolo Canto, oncologista clínica da USP para Uberlândia, falando sobre a questão do câncer, do diagnóstico e dos tratamentos. E nesse bloco vamos falar sobre isso, tratamento. Então, Paula, voltando. A pessoa recebeu a notícia de que é portadora de câncer. E aí? Então, aí é uma pergunta que tem uma resposta enorme, né? Porque o câncer... Mas cabe 8 minutos? Eu vou tentar resumir 8 então minutos. Porque o câncer, na verdade, não é uma doença, são várias. Então, a gente tem o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de intestino. Então, cada lugarzinho do nosso corpo pode ter um câncer. Então, cada doença tem um tratamento. Então, tem câncer que tem cirurgia, tem câncer que não tem cirurgia. Tem câncer que tem quimioterapia, tem câncer que não tem quimioterapia, assim como a radioterapia. Então, dependendo do câncer, tem um tratamento ou outro. Então, vou dar um exemplo. Leucemia é um câncer da célula sanguínea. Esse paciente vai receber quimioterapia. O câncer de próstata é um câncer da próstata, só dá em homem, né? Claro que só homem tem próstata. E esse paciente, ele raramente recebe quimioterapia. O tratamento dele vai girar em torno aí de cirurgia, ou radioterapia, ou um bloqueador hormonal, né? Diferente do câncer de mama, por exemplo, que aí a gente vai, em metade dos casos, ter cirurgia, ter radioterapia, ter quimioterapia e ter bloqueador hormonal. Então, dependendo do câncer, a gente tem um tipo ou outro de tratamento. Só para tentar dar uma pincelada em cada um, cirurgia todo mundo sabe, a gente vai lá, abre a barriga ou na mama, onde quer que seja, e tira o tumor que a gente está vendo, né? E essa cirurgia, ela pode ser ou a cirurgia que a gente chama tradicional, que corta com bisturi, ou hoje em dia a videolaparoscópica, né? Já se faz bastante cirurgia oncológica videolaparoscópica, né? Que em termos de cura é a mesma coisa, então não tem prejuízo nenhum para o paciente, e os estudos estão indicando que tem um menor número de dias internado, talvez uma menor perda sanguínea, uma cicatriz com certeza. Ela é essencialmente menor. Caracterizada pelo quê, em termos de diferença com então, a vídeo é aquela cirurgia que você coloca a câmera, né? Você faz 3 furinhos, né? O que se faz mais é próstata e intestino. Então, você faz 3 furinhos na barriga do paciente. Um furinho você tem uma câmera, os outros 2 furinhos você vai ter nos materiais cirúrgicos. Então, pode ser uma pinça, um bisturi, alguma coisa. Então, você, em vez de você fazer um corte muito grande na barriga, você faz 3 furinhos e consegue ver lá bem pertinho, né? Uhum. A cirurgia tradicional, você faz o corte tradicional, abre a barriga e fica mais perto, né? Então, essa é uma modalidade terapêutica. A outra modalidade terapêutica é a radioterapia. A radioterapia, a base dela é a gente atacar o tumor através do raio-x, né, que tem uma frequência particular que não é a frequência que a gente usa para fazer exame de raio-x, né, é uma outra frequência de raio. E aí esse raio, quando ele incide na célula do câncer, ele consegue matar essa célula, né? Então a radioterapia essa modalidade, é isso que a gente tenta fazer. E a quimioterapia, a gente vai conseguir atacar essa célula através de um remédio, né? E esse remédio também, a maioria dos remédios quimioterápicos, ele mata as células. E aí que vem a característica da quimioterapia, que tem o efeito no tumor e tem também o efeito colateral, porque eu não consigo selecionar a célula que eu vou matar, né? Então eu vou lá e mato uma célula do câncer. Então, eu mato 10 células do câncer, mas eu mato uma boa, né? E essa boa pode gerar algum efeito colateral. Então, as pessoas podem ter enjoo, vômito, cair cabelo em alguns casos, e aí gera todo o perfil de toxicidade da quimio. Então, o mecanismo de ação dela dá tanto o efeito bom quanto o efeito ruim, né? Naquele paciente. E hoje em dia, a quimioterapia evoluiu muito. Então, o conhecimento gerado pela pesquisa básica no sentido de tentar ver quais as alterações que estão acontecendo na célula do câncer, está gerando conhecimento para a gente fazer remédios específicos. Então, vamos supor que a célula do câncer tem uma mutação nela.
a gente consegue, em alguns casos, desenvolver um remédio que vai ali naquela mutação. Então, eu vou estar só atacando a célula do câncer e poupando a boa, né? Então, acho que o futuro da oncologia é por esse caminho. Sim. A gente tem algum desses remédios que a gente chama terapia-alvo, né? E tem a quimioterapia mesmo que a gente usa. E a questão dos efeitos colaterais, Paula, com certeza é a questão mais problemática, né, do tratamento do câncer, né? Às vezes são efeitos mais leves, às vezes nem tem tantos efeitos, mas às vezes, como você disse, queda de cabelo, etc. E como que a oncologia clínica está lidando especificamente com a questão psíquica do paciente? Porque o Fale Mais Sobre Isso tem esse viés, né, de discutir a saúde, mas sempre lembrando e levando em consideração e valorizando a questão psíquica, né, integral do ser humano. Como é que a oncologia se preparou para isso? Não, eu acho que aí é bem interessante essa sua questão, porque a gente tem hoje em dia na oncologia muitos tratamentos curativos, né? Então a gente tem os efeitos curativos e os efeitos colaterais que tem a curto prazo, aquele efeito colateral que a pessoa está tendo de vômito, enfim, essas coisas, e tem um a longo prazo, né? No caso da mulher, a gente tem alguns casos de infertilidade, no caso do homem também de alteração de potência sexual, desejo sexual, e aí entra a importância da equipe multidisciplinar desde o começo, né? O ideal seria desde o diagnóstico, né? Porque assim, o diagnóstico de câncer ainda é um fardo, né? E não só para o paciente, para a família toda, né? A gente costuma ouvir dizer que a família toda adoece, né? Algumas questões vêm à tona, né? Questões de marido, mulher, ou de filho, ou de avó, toda notícia que tem um impacto negativo, né? Eu acho que na vida das pessoas tem esse poder aí de remanejar as relações familiares. E aí a importância da equipe multidisciplinar, né? Que, por exemplo, lá na clínica a gente tem isso, né? Eu acho que assim, tão importante quanto a gente controlar o sintoma de um enjoo, é o sintoma, né, psíquico desse paciente. E aí a gente tem que abordar a crença dessa família, o que ela espera do tratamento, e o psicólogo entra para ajudar a gente a identificar esse paciente, né? Tem inclusive estudos que avaliam a importância dessa assistência psicológica, né, que tem cerca de 70% tem algum estresse psíquico. Né? Tem vários estudos que estão avaliando essa possibilidade, né, do impacto do... E a importância do profissional, né, junto à equipe, por isso um trabalho multidisciplinar. Sim, com certeza. No próximo bloco nós vamos voltar falando ainda mais sobre isso, porque é importante a gente estar conscientizando a população e conscientizando os profissionais dessa força que é o trabalho multidisciplinar, né? Agregando conhecimentos de várias áreas da ciência em benefício do paciente que é um ser humano e tem todo o direito aos conhecimentos que a humanidade já produziu a respeito, né, do organismo, do psiquismo e da relação organismo-psiquismo. Voltamos no próximo bloco falando mais sobre isso.